Shalom, paz aos irmãos de fé. Irmãos, Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Ahatzo Ahai Tovim, boa tarde. Irmãos, eu gosto de falar dessa forma para que todos e quaisquer, independente do horário que for assistir o vídeo, então recebam meus cumprimentos. Ok, irmãos? Muito bem, amados irmãos de fé. O assunto que nós vamos tratar neste vídeo, irmãos, é um assunto de grande importância para todos. Por quê? Porque nós vamos falar, irmãos, do tempo que ainda resta para o fim dos tempos. Vocês entenderam? Que a Bíblia diz que esse mundo vai ter um trágico fim. E nós estamos vivendo esse período, meus irmãos. E se o irmão não sabe, a profecia ela nos dá data. Tem um tempo X para a existência ou para a permanência deste mundo que jaz no maligno. E esse tempo, meus irmãos, está se esgotando. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Ok, irmãos? Então é sobre isso que nós vamos estar examinando a Bíblia, né? Principalmente as profecias de Apocalipse, que é o que fala do fim deste mundo, né? Então, irmãos, há um vídeo passado, o último no caso, que eu falei das duas bestas, 666 de Apocalipse 13 e 17, que é a mesma, né? Apocalipse 13, do 1 ao 10, falou então da besta religiosa, que é a mesma 17 do 1 ao 11, né? Aí a segunda besta, a qual está para se levantar agora para dominar o mundo e a qual vai levar o mundo à destruição final, né? Então nesse último vídeo a gente fez falando dessas bestas então, mas a gente falou também do livro do profeta Daniel, né, que é o livro que nos dá o símbolo profético. E lá então a gente viu, né, das visões de Daniel, o qual ele viu 4 grandes animais. Vamos dar uma pincelada, fica mais fácil para os irmãos entender o que vamos conversar nesse vídeo. Então ele teve a visão dos 4 animais, aí o anjo revelou para ele. E aí a profecia ali teve o principal ponto no 4º animal, né? O 4º animal, o qual a gente viu que Daniel não deu nome, né, para esse animal, simplesmente disse que era um animal terrível e espantoso. E lá em Apocalipse 13, então, João chamou esse bicho terrível e feroz, que Daniel, lá na visão de Daniel, né, ele disse, chamou ela de besta, né? E no mesmo tempo também chamou de dragão, né? No versículo 2, então ela chamou de dragão. E Apocalipse 12, 9, naquele vídeo a gente não falou, mas num outro vídeo eu já falei que Apocalipse 9 até a gente pode olhar, mas não agora. Apocalipse 9 fala que o dragão é a mesma serpente, né, a antiga serpente, o diabo ou Satanás, né? Qualquer um deles é o dragão. Então, mas voltando ao profeta Daniel, a gente então desse 4º animal, né, que Daniel viu lá, ele disse que esse animal tinha 10 chifres, ok? Os irmãos se lembram, só assistir o vídeo anterior a esse que vão se lembrar. Ele disse também que dentro desses 10 chifres, então subiu um outro chifre pequeno. E esse chifre pequeno é o Império Romano, né? O dragão, no caso ali, passou a ser o reino religioso, né, que a gente mais estudou aquela parte para mostrar para os irmãos que a religião ela deriva de legião de demônio. A religião é do maligno, né? Então, quando Daniel disse que subiu um chifre pequeno dentre os 10, e quando esse chifre subiu, ele arrancou 3 dos 10, irmãos, esse é o ponto que a gente precisa entender agora. Porque é dali que nós vamos ter o tempo X para a existência desse mundo que jaz no maligno. Ok? Então eu quero estar dando uma relembrada com os irmãos aqui do livro do profeta Daniel, né? Que é o capítulo 7, versículo 7 e 8, se não me engano.
É isso mesmo. Depois das visões. Depois disso eu continuei olhando na visão da noite, e eis o quarto animal, terrível e espantoso, né, de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, no vídeo passado eu falei para os irmãos que todas essas passagens aí, ela tem significado. E é isso que a gente vai estar vendo agora. Aqui mesmo, no capítulo 7, mais lá para frente, mais ou menos no versículo 24 e 25, aqui do 24 e 25, lembra, no quarto animal, lá em Daniel 7, ele disse que o animal tinha 10 chifres, aqui vai continuar falando daqui lá. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente de todos. Lembra? É o chifre pequeno que nasceu nos 10, aqui mesmo, só que no versículo 7, 8, né? Então aqui continuou falando dele. O qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Falou de novo dos 3, que quando se levantasse esse chifre pequeno, ele ia abater a 3 dos 10, ok? Então, meus irmãos, é isso que os irmãos precisam entender. Mas antes disso, nós precisamos voltar em Apocalipse, ir para Apocalipse 13. A gente vai ter que olhar novamente essa parte que a gente já olhou do vídeo passado, que é Daniel 7 e Apocalipse 13, justamente, para que os irmãos entendam bem quem é o 7º rei, ok? É esse que é o ponto que vai nos determinar o tempo X que existe para a permanência, para a existência desse mundo, o qual será a destruição final, ok, irmão? Então vamos estar olhando aqui Apocalipse 13, onde vai falar das 7 cabeças, né? Vou ler diretamente no versículo 3, Apocalipse 13. E vi uma das suas cabeças, vai ter que ler o versículo 1 para os irmãos entenderem, né? Que a besta que subiu do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, mesma da visão de Daniel, né? Porque aqui João já chamou de a besta, né? E sobre os chifres de diadema e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia, ok. Foi através desse nome que a gente chegou em quem é a besta aqui, no versículo 3, falou que uma das cabeças sofreu ferida de morte, né? E essa chaga mortal foi curada. Então, essa cabeça é que João chamou de besta, porque deixa eu ler bem o versículo 3 para os irmãos entenderem. E vi uma das suas cabeças que sofreu ferida de morte, e a sua chaga foi curada. E toda a terra se maravilhou após, ou seja, diante da besta. Então, aqui que João nos revelou quem é a besta nas 7 cabeças. Entende? Que a gente já falei para os irmãos no vídeo passado, né, que está o nome em latim, né, Johannes Paulus II. Então esse nome nos dá o número 666. E a palavra que nos mostra o reino religioso, que é o trono da besta religiosa, que também é o nome de blasfêmia na testa, que está aqui em Apocalipse 13, 1. Né? E como eu falei, existe aquela tiara, uma coroa toda de ouro, né, que tem a frase vicário filii Dei na coroa, né, que é o líder que está no poder, né, qual a gente falou também que esse líder só é substituído quando morre o que está no poder. Porém, a 7ª cabeça, que veio após essa que sofreu a ferida de morte, que os irmãos sabem quem é, o qual renunciou ao cargo, né, pouco tempo renunciou ao cargo. Isso, inclusive, meus irmãos, está aqui em Apocalipse 17. Isso que eu queria mostrar para os irmãos. Os irmãos têm que ficar a par de quem que é o 7º rei, porque é através dele que a gente conhece o tempo X para a existência desse mundo. É o que eu sempre falo, é o 7º rei que nos deu essa data. E dele a gente volta para trás, 2000 e tantos anos, para achar a profecia de Daniel, que é a profecia das 2300 tardes e manhãs, que os irmãos também já devem ter entendido em outros vídeos que eu falei, né?
Os irmãos que conhecem a Bíblia, conhecem um pouco da profecia, sabem disso aí. Que dias em profecia significa anos, ok, irmãos? Então, eu gosto de ir relembrando essas coisas, que fica mais fácil para o irmão chegar no entendimento, né? Então, aqui em Apocalipse 7, ele fala, no versículo 8, ele fala, ó, aqui está aquela besta religiosa lá de Apocalipse 13. Né? Por isso que eu falo que a 13 de 1 a 10 é o mesmo que o 17 do 1 ao 11. Aqui, por exemplo, no versículo 8 do capítulo 17, fala, a besta que viste foi e já não é. Por que que já não é? Porque João Paulo, Johannes, Papa, está morto. Né? O que está no poder agora, o Francisco, é o falso profeta. É o primeiro falso profeta da história desse sistema religioso, desse reino religioso. Ok, irmão? Então é o seguinte. Então, a besta que viste, que era e já não é, mas subirá do abismo para a perdição. Ou seja, vai acontecer coisa com essa besta que era e não é, que está morta lá. Está lá no reino, mas está morto. E aí fala no versículo 9, aqui o sentido para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Essa parte da profecia nos revela geograficamente Roma, né, que Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Por isso que eu falei no outro vídeo que as 7 cabeças ela significa também 7 reis e 7 colinas, ou 7 montes. Né? Tem tradução que fala 7 colinas, essa aqui está 7 montes. Então, aí no versículo 10 diz assim, ó, e são também 7 reis. Então veja como que João nos facilitou a profecia. Facilitou no modo de dizer, né, irmão? Porque essa aí é a revelação espiritual. Né? A gente tem que ter uma fé profunda e fazer aquilo que o Pai manda. Examinar as Escrituras, porque nela está a verdade. Né? E quem nos revela essas verdades é o Espírito Santo. Então, eu estou com 17 anos, né, que completou 17 anos, que eu comi a Escritura. Né? Comi e bebi ela muito durante esse tempo. Passei por sistema religioso, a verdade me foi revelada e fui liberto das garras de Satanás, que é o sistema religioso. Ok? Então, prosseguindo aqui. Então, as 7 cabeças são também 7 reis. Então veja, por que eu falo que João facilitou para nós entender a profecia? Porque eu lembro, os irmãos lembram que no vídeo passado eu falei sobre... na totalidade desses líderes religiosos, os homens de veste branca, que passou já por esse reino religioso, que é o quarto animal lá da visão de Daniel, que surgiu do chifre pequeno, que chifre pequeno é o próprio Império Romano, né? E esse reino religioso está lá dentro de Roma, vocês sabem qual que é. Até eu vou abrir uma pesquisa aqui depois para nós ver sobre o Tratado de Latrão. Mas desde 1929, se não me falha a memória, quando houve esse Tratado de Latrão, então esses líderes religiosos, eles ganharam o título de reis. Porém, eles não usaram, não abraçaram esse título. Eles continuaram sendo chamados pelo nome antigo, né? Os homens de veste branca têm o nome que eles são chamados, que os irmãos conhecem. Então, eu não gosto de falar muito, porque eu já falei para os irmãos que o YouTube tem as regras, né? Então depende do que a gente fala, o vídeo não passa, não é publicado, né? Então por isso tome cuidado. E o que acontece? Então quando João foi escrever sobre a revelação para o fim dos tempos, das 7 cabeças, veja bem o que ele diz. 5 já caíram. Olha, de 7 caiu 5, então ficou só 2. Então ele facilitou para a gente entender. E aí ele fala assim, um existe. Então, quem que ele viu no poder? Que João, quando escreveu o Apocalipse, meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte. História nos consta, eu já falei para os irmãos, qualquer coisa é só pesquisar, que está tudo na internet, para quem se interessa em conhecer a verdade. Né? Então, ele foi levado a quase 2000 anos para frente. A visão dele, ele viu essa cabeça que sofreu a ferida de morte, que os irmãos sabem qual é, né, que antecede o que renunciou ao cargo, né, que é o 7º rei, Bento XVI. Né? Então, ele foi levado vendo aquele homem no poder. Então, da época que João escreveu o Apocalipse, ele foi levado a quase 2000 anos para frente. Na visão, ele estava vendo e escrevendo, que é coisa que seria para o futuro, que o futuro para nós é o agora. Né? Então, veja bem, um existe e o outro ainda não veio. Quem que é o outro? O 7º. E quando vier, convém que dure pouco tempo. E veja isso. Isso aconteceu com o 7º mesmo. Porque eu já falei no outro vídeo que esses líderes de branco, quando tomam posse lá no seu reino religioso,
ele só é substituído após a morte, quando morre. E esse um, que a profecia disse que João, dos 7, 5 já caíram, ele viu um no poder, daí o outro, quem é o outro? O sétimo não tinha tomado posse ainda, quando tomasse ia durar pouco. E o que aconteceu com o sétimo? Por 4 anos de reinado expulsaram ele. Dizem que ele renunciou, mas a história nos consta que ele foi arrancado de lá. Porque ele era um homem conservador e ele ia mexer num lugar lá onde não era para mexer, onde os senhores do mundo não aceitou e tiraram. Só que ficou com ele, renunciou. Ok? Muito bem, então esse Francisco que está atuando é o falso profeta, o primeiro deles. Mas o que eu quero entender com os irmãos é o seguinte: vamos voltar então ao chifre pequeno de Daniel 7. O que acontece então? No chifre pequeno, Daniel 7, né, que ele diz que quando... vamos aqui para frente, no versículo 24, que fala dos 10 chifres, né? Corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois desse levantará outro, esse é o chifre pequeno, será diferente de todo e abaterá a 3. No vídeo passado eu falei para os irmãos que essas coisas tudo tem significado, e esse significado aqui, meus irmãos, foi o que fez com que o chifre pequeno dominasse o mundo desde aquela época até hoje, que é aquilo que a gente já falou, que é Roma, o Império Romano. Tá? Dentro do Império Romano também está o reino da besta religiosa. E foi desse império que nasceu as duas bestas. Não que essa besta que vai se levantar agora seja romana, mas eu digo é do sistema. Porque se os irmãos não sabem, o que domina o mundo é religião. É uma religião que é chamada de sociedade secreta. Quem tem conhecimento um pouco da Bíblia, dos estudos bíblicos, de profecia, sabe do que eu estou falando. Então é chamada de sociedade secreta. Então não deixa, é uma religião, né? O qual o seu símbolo é um esquadro, um compasso, né? E é a letra G do Gadu, de Google e tudo mais. Então é esse povo que domina o mundo. Então nasceu de Roma, um sistema religioso, ok? Porém a besta que vai se levantar agora para levar o mundo à perdição, ela vai se levantar da terra, o qual eu já disse para os irmãos que é os Estados Unidos da América. E eu, como disse, eu já sei quem é a besta, isso já me foi revelado, tenho arquivado aqui no computador desde 2018, entende, irmãos? Então, da mesma forma que a profecia apontou com o nome de blasfêmia na cabeça e as 7 cabeças que sofreu a ferida de morte e recuperou, ela apontou para nós como nós encontraria a besta religiosa e onde seria o trono dela, né? E assim também a profecia nos aponta, quando Apocalipse 13:11, João disse que viu subir da terra uma besta que tinha 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Então também deu para nós entender que a terra é um reino, né? E os chifres são os reis que dominam nesse reino. Então é ali que a gente tem que buscar a besta política que vai se levantar, o qual disse para os irmãos que terá o início do seu reinado em 2030, ok? Mas o assunto aqui é outro. Eu quero falar para os irmãos sobre o pouco tempo que resta para o fim dos tempos, para o fim deste mundo que jaz no maligno. E por isso eu sempre venho falando para os irmãos, muitos, né? Irmãos, não façam plano para um futuro distante, porque não vai mais haver esse futuro, não vai mais ter esse tempo, meus irmãos. Viva a sua vida. Se sua vida hoje está 100%, esquece o amanhã. Se você tem, a palavra diz, se você tem com que se cobrir e um sustento para se manter, esteja com isso contente. Não faça plano para um futuro distante, não vai ter mais esse tempo, meus irmãos. As 2.300 tardes e manhã lá de Daniel 8 está prestes a se cumprir. É isso que eu quero levar os irmãos a entender, então, que a gente está falando aqui do 7º rei. Ok, então o 7º reino, das 7 cabeças, que simbolizou 7 montes e 7 reis, de onde surgiu a besta religiosa, e o 7º reis. Aí, deixa eu ler o versículo 11 de Apocalipse 17, que os irmãos vão ver o que diz aqui. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, ela procede dos 7. Então veja bem, essa besta que era e não é, que é de Apocalipse 13:3, que sofreu a ferida de morte, que os irmãos já sabem qual que é, que tem através do nome na testa, a gente descobriu quem é a besta religiosa. Então, depois dela é o 7º. Então esse 7º foi o que renunciou, né? Agora está o falso profeta.
Só que o sétimo reis é o que nos dá o tempo X para a existência desse mundo. Por quê? Porque lá em Gênesis 6:3, o Pai Eterno disse que um ser humano viverá apenas até os 120 anos. E o sétimo reis hoje está com 95 anos. Aí os irmãos contam quando ele vai fazer 120 anos. 2047. Então, meus irmãos, 2047 é o tempo X para a existência deste mundo que jaz no maligno. Então o que falta? 25 anos, meus irmãos. Por isso eu digo, não faça plano, né? Aí os irmãos podem perguntar, mas e por que você acha que o fulano lá vai viver 120 anos? Eu não estou dizendo que ele vai viver, tá? Mas o que nos dá esse tempo agora são a profecia do profeta Daniel, as 2.300 tardes e manhãs, que significa 2.300 anos. Então o que acontece? Como é que eu descobri agora da onde que iniciou a contagem das 2.300 tardes e manhãs do profeta Daniel? Daniel 8, não sei, o irmão que conhece a profecia sabe do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Vou ler a parte que o vídeo já está longo, né? Eu vou ler a parte que interessa. Então, deixa eu ver aqui. Que os irmãos vai saber, vai entender do que eu estou falando, tá? Que já passou. Daniel 8. Vamos ver se é Daniel 8. Eu acho que é Daniel 7 mesmo, meu irmão. Pera que eu vou voltar lá. Deixa eu voltar em Daniel 7 e vamos ver o que tem aqui. Daniel 7 também não é, Daniel 8 mesmo, deixa lá. Porque é que nem eu falo, irmão, que nada é planejado, né? A gente abre, inicia o vídeo, abre a Bíblia e vai examinando, né? Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que Daniel, ele profetizou para o fim dos tempos, tá? Aqui, ó. Então aqui ele está falando do chifre pequeno, que é aquele que subiu e pisava e quebrava tudo, que os irmãos já viram no vídeo passado. Agora também a gente conversou sobre isso no início do vídeo. Então aqui no Daniel 8:13 diz assim, ó: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisado e destruído. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã. Então veja bem, dias em profecia significa ano. Então 2.300 tardes e manhã, meu irmão, significa 2.300 anos. Agora, como que nós vamos saber que ela está para se cumprir? Aonde que ela iniciou a contagem dessa profecia aqui? É o que eu disse, conforme o sétimo reis nos deu o tempo X, né, que é contando da idade que ele tem hoje, 95, ele vai fazer 120, que é a idade máxima que o Pai Eterno deu para um ser humano viver, e ele sendo o sétimo reis, o qual a profecia separou para nós, e está dizendo que o oitavo só vai se levantar, ele procedendo dos 7 só vai se levantar quando o sétimo não existir mais. Tem uma passagem na Bíblia até que fala disso aí, meus irmãos. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora, que é a 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2 fala desse um que está impedindo que o oitavo se levanta. E esse um que está impedindo que o oitavo se levanta, uma vez que o oitavo vai proceder dos 7, o sétimo não pode existir mais. Aí que o oitavo vai agir. Agora, o oitavo, a besta que era e não ela, está morta. Como que ela vai agir? É aquilo que a profecia diz. Vai ser colocado o espírito nela, ou seja, o diabo vai agir nesse corpo morto para fazer um milagre tão grande que, se possível, vai enganar até os escolhidos. É isso que a profecia fala. Então, o que acontece aqui? Ó?
E agora sabeis, 2 Tessalonicenses 2, 5 em diante eu vou ler. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Vocês entenderam? Quem que está detendo o oitavo se levantar? O sétimo rei, que ainda está vivo, que é o que renunciou o seu cargo lá no sistema religioso, no trono religioso da besta, que os irmãos sabem quem é. Então ele não tem que existir mais para o oitavo se levantar. Mas é independente disso, por isso que eu falo, ele não, o tempo que ele nos deu é até 2047, que ele vai fazer 120 anos, mas ele não pode não chegar até os 120 anos, então pode não chegar a 2047. E o que a profecia nos aponta é isso, porque a profecia ela tem duas datas de contagem. Então quando eu descobri, essa data me foi revelada, que 2047 é o último dia X para a existência desse mundo, irmão, então eu voltei 2.300 anos para trás. E você sabe onde que foi dar? 2047. 2047. Irmãos, prestem atenção. 2047 para 2.300, vamos ver quantos que dá. Aqui, ó. 2047 mais 253. Aí, ó, 2.300. E veja bem o que aconteceu. Eu até separei aqui a pesquisa. Irmãos, o que os irmãos têm que entender é o seguinte. Eu já disse para os irmãos que todas essas verdades, irmãos, tá na internet. É só pesquisar. Agora, eu digo o seguinte, para os irmãos da pesquisa, tem que ter um profundo conhecimento das escrituras, da profecia, ok, meu irmão? Então veja aqui, ó. Guerra púnicas. As guerras púnicas foram conflitos envolvendo Roma e Cartago. Tá, eu quero achar a data aqui, ó, para os irmãos verem. Essa guerra púnica, irmãos, ela foi a primeira, aconteceram 3 guerras púnicas e Roma venceu as 3. Eis aí, meus irmãos, os 3 chifres que ela quebra quando ela se levanta. O chifre pequeno, quando se levanta, ele arranca 3 dos 10. Esses 3 que ele arrancou pela raiz é essas 3 guerras, chamadas guerras púnicas, que ele venceu. Mas o importante é a primeira. Ó. A primeira guerra púnica, ela foi do ano de... Onde que está aqui? É que o vídeo está muito longo já, irmão, mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Guerra púnica... Causa das guerras púnicas do mar Mediterrâneo, foi a principal centro de comércio... em meado do século 3 a.C. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A primeira guerra púnica foi do ano 264 a 241. Foi uma guerra, irmãos, que durou 23 anos. E aqui eu já li essa história antes de eu iniciar o vídeo. Lembrando que o ano antes de Cristo ela era decrescente. Então de 264 a 241 são 23 anos. Só que de 264 até 250, Cartago estava vencendo a guerra. Depois que Roma reverteu a situação e venceu a guerra. Mas foram 23 anos de guerra. Então veja bem, de 264 para 241 são 23 anos. Então, de 2047, nós podemos pegar o meio, que foi o que eu fiz, né? 264 para 241, então eu peguei 253. Uma vez que de 264 até 250, mais ou menos, 249, 250, a história nos diz que Cartago ainda estava bem à frente da guerra, ele estava dominando, né? Então depois que Roma reverteu. Então se nós dividimos esse 264 para 241, que dá 23, 12, 12, 24, então 13. Então vamos pegar, eu peguei 253. Então 253
mais 2047 dá 2300 anos, meus irmãos. Eis o ponto que está para se cumprir a profecia do profeta Daniel. 2300 anos, então tudo virá ao fim. Agora, tem outros estudiosos que falam, mas eu na Bíblia ainda não encontrei esse ponto, mas eu acredito nisso, uma vez que o reinado da besta que vai se levantar da terra, Estados Unidos das Américas, ela iniciará o seu reinado em 2030. Muitos dizem que esse mundo não vai passar de 2036. E eu acredito. Por que eu acredito? Por causa desse tempo que tem, de 264 para 241. Então pode ser de 2036 a 2047. Mas é isso que eu queria dizer para os irmãos. Irmãos, estamos nos últimos dias. Os últimos dias que eu digo é os últimos anos, né? Tá que o mundo acaba todo dia. Para aquele que já morreu, o mundo está acabando. Mas uma vez que nós temos que lembrar da promessa do Pai Eterno. Nós que cremos e conhecemos a verdade, o reto caminho, e andamos nele, ou pelo menos, que nem diz o apóstolo Paulo, procuramos andar nele, nós vamos fazer parte da promessa. Tem a promessa da vida eterna. Uma vida após essa, porque nessa vida nós somos peregrinos, estamos de passagem. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. Leia o profeta Daniel, que vocês vão entender, Daniel 7 e 8, e a profecia das 2300 tardes e manhã, que significa 2300 anos, ela iniciou a sua contagem em 253 a.C. Lembrando que antes de Cristo, Cristo nasceu no ano 3, né? Antes de Cristo o ano era decrescente, né? Depois que Cristo nasceu é que foi o ano crescente, né? Cristo nasceu no ano 3, no ano 2 ele tinha 1 ano, no ano 1 tinha 2 e no ano 32 ele morreu com 33 anos. Ok, meu Deus? Então é por isso que eu digo para os irmãos: irmãos, não façam plano para um futuro distante, meus irmãos. Não tem mais esse tempo, não vai mais haver esse tempo. Vamos viver o nosso cada dia como se fosse o último dia, irmãos. Entendam isso. É a profecia, a palavra do Pai Eterno. Lá em, não lembro se é Números 23, 19, 3, diz que o Pai não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa, para dizer que vai fazer uma coisa e depois não fazer. Então, se ele deixou profetizado, meus irmãos, isso não vai mudar. Nada há que possa mudar. Então, meus irmãos, era isso que eu queria conversar com os irmãos. E eu tentei fazer o máximo do modo que eu sei, né, que eu consegui, para ver se os irmãos conseguem entender. Mas eu repito, examinem a Bíblia, meus irmãos. Não acrediteis em nada que eu falei sem conferir na Bíblia. Examinem a Bíblia, o livro do profeta Daniel, mais precisamente Daniel 7, 8 e 9, é o que vai fazer você entender a profecia de Apocalipse. E depois pesquisem. A pesquisa é fácil, meus irmãos, entendeu? É só você escrever aqui, por exemplo, quer saber sobre, pesquisa assim, ó, sobre as guerras púnicas, aí já vem para você aqui, ó, entendeu? Você quer saber sobre faça pesquisa sobre o Tratado de Latrão, também vem para você na hora. E aí vocês examinem a Bíblia, tenham conhecimento da profecia e depois façam a pesquisa, que você vai chegar no total conhecimento da verdade. E mais uma vez eu quero deixar claro para os irmãos: irmãos, não façam plano para um futuro distante, não vai mais haver esse tempo. Vamos procurar viver o nosso pouco tempo que resta, viver em paz, buscar conhecimento da palavra e andar nela. Ok, meu Deus? A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua e a minha salvação eterna. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok, meus irmãos? Então, era isso que eu queria muito conversar com os irmãos, e espero que os irmãos tenham entendido, mesmo que não entendeu do modo que eu falei, entendam que devem examinar as Escrituras, porque nela está a verdade. Ok, meus irmãos? Então fiquem na paz do Pai Santíssimo e até o próximo vídeo.
Que na verdade agora, meus irmãos, eu acho que não tenho mais assunto a tratar, né? O que eu posso fazer é fazer alguns vídeos tentando esclarecer para os irmãos sobre alguns textos, né, que o sistema religioso principalmente aplica erroneamente, e o que os irmãos têm que entender que a religião é do maligno. O correto mesmo é nem seguir sistema religioso, siga a palavra. João 14, 6 a 9, ele disse, o Messias disse que foi o próprio Pai Eterno que veio cá na terra como homem. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ou seja, ninguém chega ao Espírito Santo, à santidade, sim, senão por mim. É Ele mesmo o Espírito Santo, Ele mesmo a salvação, Ele é nosso tudo. Ok, meus irmãos? Então, como disse, os vídeos que eu venho fazendo, que eu vinha fazendo, era até chegar a esse ponto. Esse ponto é que eu queria esclarecer para os irmãos. E vou falar mais uma vez, meus irmãos. Profeta Daniel 8, vocês leiam lá sobre a profecia dele das 2.300 tardes e manhãs. E lembre-se, essa contagem iniciou das guerras púnicas, do ano 264 241. E 2.300 tardes e manhãs, que significa 2.300 dias, que profeticamente são 2.300 anos. Então partem de 264 a 241, eu peguei então 253, que fica no meio dos dois. Então, onde que vai dar 2.300 anos? Em 2047, que é o tempo que o 7º rei de Apocalipse nos deu na profecia. Ok, meus irmãos? Então, fiquem na paz do Pai Santíssimo e, como eu disse, daqui para frente, quando eu fazer vídeo, vai ser simplesmente explicando alguns textos que os irmãos aprenderam erroneamente, né? Como eu fiz outro dia um vídeo falando de Tiago 2, né? Que fala da fé. A fé sem obra é morta. O sistema religioso enfia totalmente errado na mente das pessoas, faz com que essas pessoas vivam se sacrificando, fazendo sacrifício, e até mesmo pagando para estar naquele lugar, o qual a Bíblia chama de casa de demônios, e eles chamam de igrejas, né? A Bíblia chama aqueles líderes que se intitulam pastores, padre, papa, bispo, missionário, apóstolos, qual nome quer que seja que eles querem ser chamados, a Bíblia os chama de cães gulosos, ladrões, salteadores, mercenários, ministros de demônios e cães gulosos. É isso que são, só isso, apenas isso, meus irmãos. Entendam isso, a verdade para a nossa salvação está na Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito para a doutrina religiosa, porém o Pai usou da mão do inimigo para escrever nela. A verdade para a nossa salvação também está nela. Só que João 14,15 diz: você me ama, guarda os meus mandamentos. De que mandamento ele se referiu? Que está lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação. É isso que tem que fazer. E João 16,13 fala que aquele que obedecer o que ele mandou será guiado por ele, pelo Espírito Santo, em toda a verdade. Ok, meus irmãos? Então, mais uma vez quero me despedir dos irmãos e até o próximo vídeo. Como já disse, o próximo vídeo daqui vai ser só esclarecendo alguns textos, né, que os irmãos estão aprendendo erradamente, através do sistema religioso, mas o correto mesmo, meus irmãos, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, 1 a 2 diz que a Babilônia, o qual o Pai Eterno chama o sistema religioso, a chamada igreja, ele chama de Babilônia, e diz o significado: casa de demônios, de espírito imundo, de aves de rapina, de tudo que é imundo e odiado, está lá na Babilônia. E o que é a Babilônia? São as igrejas que o mundo está cheio dela. E Apocalipse 18, 4 a 5, o Pai Eterno fala: sai dela, povo meu, para que não seja condenado com os pecados dela. O que deixa claro que o sistema religioso está condenado. Mas ainda há chance para você, meu irmão, sai dela. João 10 diz também: aquela verdadeira ovelha que ouvir a voz do único e verdadeiro pastor, que é o próprio Pai Eterno, vai sair do aprisco, ele não vai ficar preso, pois ele veio aqui na terra morrer na cruz para dar liberdade para nós. Aí vem o inimigo, cria o sistema religioso, as sinagogas, e enfia todo o povo para a prisão lá dentro. Não façam isso, meus irmãos, viva a palavra, ok? Muito bem, meus irmãos, mais uma vez fiquem na paz do Pai Santíssimo e até o próximo vídeo, ok? Tchau!